Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Finalmente, o final de semana mais esperado desde Vingadores Ultimato, na minha opinião, chegou, que é o grande evento Barbenheimer, né, que é o lançamento de Barbie e Oppenheimer no mesmo final de semana, e os dois filmes conseguiram resultados muito bons e eu vou falar um pouquinho a respeito disso hoje. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, o grande perdedor do Barbenheimer, né, que é esse grande evento que a gente tá vendo acontecendo, um double feature, né, maluco aí entre dois filmes que não tem absolutamente nada a ver um com o outro, mas que as pessoas abraçaram, que acabou virando um meme, né, na internet. O grande perdedor, na minha opinião, foi o Tom Cruise, né, justamente porque Missão Impossível perdeu muitas salas de cinema para Oppenheimer, perdeu muito do hype e não conseguiu duplicar as mesmas coisas que tinham acontecido com o filme do Top Gun Maverick. Então, na minha opinião, quem mais saiu perdendo com essa história foi o filme Missão Impossível 7 do Tom Cruise, e quem mais saiu ganhando foi o filme da Barbie, né? O filme da Barbie saiu mais ganhando porque eu acho que trouxe mais visibilidade pro filme, e como é uma propriedade muito maior, muitas pessoas foram assistir o filme. Por isso, dá pra gente falar que o filme da Barbie conseguiu estourar a bolha, né, do público e conseguiu atingir pessoas que normalmente não vão aos cinemas. Eu, por exemplo, tenho muitos parentes, primas, tias, né, colegas de trabalho e etc, que nunca vão aos cinemas, que estão indo para conferir o filme da Barbie, que já compraram ingresso para quarta-feira porque não tem ingresso na segunda nem na terça, então realmente o filme tá tendo um hype muito alto. E qual foi o resultado dessa abertura? O filme da Barbie abriu com 155 milhões de dólares somente em território americano, e o filme já mostrou que o seu apelo internacional vai ser relativamente parecido com o seu apelo no mercado norte-americano, e isso coloca a abertura do filme da Barbie na primeira posição dentre as aberturas de 2023 e na segunda posição dentre as aberturas a nível global. Então teve a maior abertura nos Estados Unidos e a segunda maior abertura ao redor do mundo todo. E quais foram as maiores aberturas nos Estados Unidos no ano de 2023? Na primeira posição, como eu já falei, o filme da Barbie com 155 milhões. Na segunda posição, o filme do Super Mario com 146. Depois o Spider-Verse com 120. Depois Guardiões da Galáxia Volume 3 com 118. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 106. O filme da Pequena Sereia com 95 e finalmente o filme Oppenheimer com 80 milhões de dólares, que ficou obviamente na segunda posição. Então é raro a gente ver um final de semana com dois grandes filmes sendo lançados e os dois grandes filmes conseguindo não só bater as expectativas, como surpreender em termos de valores, né? Então o filme da Barbie está sendo um grande fenômeno e já chegou a 337 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que é um resultado sensacional. Só perdeu, eu acho que o filme do Super Mario, se eu não me engano, fez 345 ou 375 no primeiro final de semana, então ele não ficou na primeira posição, ficou na segunda posição para o filme do Super Mario. Se o filme vai ter a mesma longevidade que o filme do Super Mario, ainda não é garantido, né? Porque o filme do Super Mario, ele é uma animação, muitas pessoas querem assistir várias e várias vezes, crianças principalmente, querem assistir o mesmo filme várias vezes, enquanto o filme da Barbie decepcionou uma parcela, né? Não dá pra gente negar isso, é só olhar nas redes sociais e etc. Uma parcela das pessoas que foram assistir Barbie saíram decepcionados, ou porque o filme é adulto demais, ou porque o filme, né, não é infantil daquele jeito que as pessoas estavam esperando. Então eu acho que uma parcela da população vai falar mal e assim por diante, só que eu tô vendo muito mais pessoas falando bem desse filme da Barbie do que falando mal. Então eu imagino que o filme vai sim ter pernas longas daqui pra frente. E o filme conseguiu entrar no top 5 das maiores aberturas da Warner. Obviamente, se a gente não ajustar pela inflação, né? Porque se a gente ajustar pela inflação, o filme cairia bastante. Mas olhando, na primeira posição é o filme Harry Potter, As Relíquias da Morte, parte 2, que abriu com 169. Então, do primeiro pro quinto, vocês vão ver que a diferença é muito pequena, né? O filme do Harry Potter fez 169. Depois o filme Batman vs Superman fez 166. O Cavaleiro das Trevas Ressurge fez 160 e o Cavaleiro das Trevas fez 158. Então o segundo, o terceiro e o quarto tem a presença de um personagem que muitos de vocês não devem nem conhecer, que é o Batman, né? Eu tô falando que muitos não devem nem conhecer porque o filme do Flash acabou de trazer o personagem Batman e não teve, né, esse efeito que a gente tá vendo aqui. 3 das maiores aberturas trazem o personagem. O filme da Barbie ficou com 155 e vale a gente lembrar que o Batman vs Superman não conseguiu nem um multiplicador 2
né? Então, se Barbie tiver um multiplicador parecido com o de Batman vs Superman, ela pode não ser o sucesso, né, gigantesco que muitas pessoas estão imaginando, só que eu acho que o filme vai ter pernas um pouco mais longas. E aqui eu coloquei algumas informações de alguns países, né? Eu vou atualizando toda semana, eu vou colocando alguns dados de destaque do filme da Barbie. O filme abriu com 76 milhões de reais aqui no Brasil, que é uma das maiores aberturas de todos os tempos. No dia da estreia, né, que foi uma reportagem que eu encontrei, o filme tinha tido a segunda maior abertura atrás de Vingadores Ultimato, né? Aí ele teve a segunda posição, depois na terceira tem outros grandes filmes. O filme da Barbie conseguiu uma abertura histórica por aqui. Ele teve uma abertura melhor do que o esperado em território chinês. Muitas pessoas estavam falando que a abertura na China poderia ser em torno de 250 mil dólares, né? Poderia chegar até 1 milhão. O filme conseguiu conquistar uma parcela do público, fez 8,6, então não dá pra gente saber até onde vai essa curva. Pode ser que no final de semana que vem eles consigam atrair mais público ainda. E no México, eles conseguiram 22 milhões de dólares, né, que tornou, acho que, a 7ª maior abertura de todos os tempos em território mexicano. Então o filme tá sendo um grande fenômeno aqui na América Latina, tá sendo um grande fenômeno lá nos Estados Unidos, e ao redor do mundo o filme fez 182 milhões de dólares fora, né, dos Estados Unidos, então o resultado também está sendo muito bom. Foi uma pergunta que inclusive eu já tinha feito para vocês aqui no canal. Será que esse filme vai ter um apelo internacional igual tá tendo no mercado norte-americano? E a resposta claramente é sim, porque mesmo que o filme tenha feito muito dinheiro, ele tá fazendo mais dinheiro fora dos Estados Unidos, que sempre é um ótimo sinal. E agora vamos dar uma olhada na segunda parte do Barbenheimer, que é justamente Oppenheimer. Se você assistiu Barbie, você assistiu também Oppenheimer, né? Se você fez, obviamente, essa dobradinha. O filme Oppenheimer abriu com 80,5 milhões de dólares, que é uma abertura sensacional para um filme do Christopher Nolan. Vocês estão acostumados a assistir o Clube da Bilheteria, estão acostumados a ver filmes batendo mais de 100 milhões de dólares e assim por diante. Essa foi a melhor abertura do Christopher Nolan até hoje, se a gente não considerar os filmes do Batman. Obviamente, como eu já mostrei pra vocês, o Batman é um dos maiores personagens de todos os tempos, então é até injusto a gente colocar na mesma sacola, né, digamos assim, o filme do Batman com um filme como Oppenheimer, né, que é um drama histórico e etc. Então aqui eu fiz um quadrinho pra mostrar pra vocês, deu bastante trabalho, mostrando todas as estreias do Christopher Nolan desde o filme Insônia. Eu não considerei os primeiros filmes, que eram filmes muito menores, eu tô considerando os filmes que ele já era o Christopher Nolan, digamos assim, que é o filme Insônia, O Grande Truque, A Origem, Interestelar, Dunkirk, Tenet e agora Oppenheimer. E eu coloquei aqui embaixo a abertura de cada um desses filmes, começando por Insônia com 20 milhões de dólares, O Grande Truque com 14 milhões, a pior abertura, né, do Christopher Nolan, tirando o Tenet, que não dá nem pra gente considerar, porque abriu no auge da pandemia. Depois a gente tem o filme A Origem, com uma abertura de 62 milhões e uma bilheteria final de quase 900 milhões de dólares. É um dos maiores sucessos, né, se a gente considerar filmes originais desses últimos anos. A gente tem Interestelar, 47 milhões, Dunkirk com 50 milhões, Tenet com 9 milhões, e agora Oppenheimer com 80 milhões. Eu até incluí os filmes do Batman, olha pra vocês verem que interessante. Ele lançou o Oppenheimer em 2023, 3 anos antes ele lançou Tenet, 3 anos antes ele lançou Dunkirk, 3 anos antes ele lançou Interestelar. Aí, se a gente voltar um pouco mais, ele lançou a cada 4 anos um desses filmes. Ele lançou 4 anos antes Interestelar, A Origem, 4 anos antes O Grande Truque e 4 anos antes Insônia. Só que no meio de cada um desses filmes, entre Insônia e O Grande Truque, ele fez Batman Begins. Entre O Grande Truque e A Origem, ele fez O Cavaleiro das Trevas. E entre O Cavaleiro das Trevas e Interestelar, ele fez O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então, para vocês verem como ele funciona quase que como um reloginho, né? Quando ele faz filme a cada 3 anos, ele não coloca nenhum filme no meio. Quando ele faz filme a cada 4 anos, ele conseguiu colocar um Batman ali entre cada um desses filmes. E os resultados são todos muito bons, né? Ó, Insônia fez 115 milhões, talvez não seja um resultado gigantesco. O Grande Truque fez 109 milhões, A Origem 869 milhões, Interestelar 693, Dunkirk 526, Tenet 365 e agora Oppenheimer com 174 milhões de dólares. Então Oppenheimer fez 80 milhões nos Estados Unidos e fez mais do que isso, um pouco mais do que isso, fora dos Estados Unidos, para um total, como eu disse, de 174 milhões. Eu vou continuar acompanhando esses filmes e só frisando mais uma vez, se eu colocasse a abertura dos filmes do Batman, tanto o Cavaleiro das Trevas quanto o Cavaleiro das Trevas Ressurge bateriam facilmente essa abertura de 80 milhões.
só que como eu falei, é difícil a gente colocar esses filmes no mesmo patamar. E na terceira posição ficou o filme Sound of Freedom, que caiu somente 26% e trouxe mais 20 milhões de dólares para a Angel Studios. Eu fiz um vídeo detalhando bastante o lançamento desse filme, que vocês podem dar uma olhada aqui do lado. Ele continua tendo aquele lançamento Pay It Forward. Na verdade, na última vez que eu entrei, já tinha batido os 10,5 milhões de ingressos vendidos. Então você pode, só explicando bem rápido para vocês, eu não quero me estender muito nesse assunto de novo, né? Como eu disse, eu fiz um vídeo exclusivo sobre esse filme. Você pode entrar no site da Angel Studios e você pode comprar um ingresso, 2 ingressos, você pode comprar até 35 ingressos para outras pessoas. Então, se você gostou muito do filme, você acha que é um filme importante, você tá vendo lá no Twitter, etc., você vai lá e compra ingresso para 35 pessoas, por exemplo, ou para uma pessoa. E alguma pessoa que quer assistir esse filme vai lá no site e consegue receber esse ingresso, né, de uma forma lá. Eu entrei lá para ver como é que funciona, mas também não vem ao caso mostrar aqui para vocês. E você consegue o ingresso para assistir o filme de graça. Então é uma estratégia diferente, é uma estratégia que muitas pessoas ainda não sabem como está sendo contabilizada pela Angel Studios, porque o dinheiro está todo lá na conta deles. Eles já têm 150 milhões em ingressos vendidos, porque cada ingresso, né, desses 10 milhões custa 15 dólares. Então, se cada ingresso custa 15 dólares, vendeu 10 milhões, obviamente eles já teriam 150 nas bilheterias somente por esse formato Pay It Forward, sem nem considerar as pessoas que realmente vão nos cinemas e pagam pelo próprio ingresso. Por isso eu acho que se eles forem distribuindo esses ingressos nas próximas semanas, esse filme tem potencial para chegar na casa dos 300 milhões de dólares, se tornando um dos maiores fenômenos de 2023. E o filme hoje já chega somente em território americano a 124 milhões de dólares, batendo o quarto colocado, que é o filme Missão Impossível 7. Né? Se você dissesse no ano passado que um filme que ninguém provavelmente tinha ouvido falar, né, que é Sound of Freedom, um filme com Jim Caviezel, um filme que foi comprado ali pela Disney junto com a compra da Fox, muitas pessoas, ou pelo menos 99,9% das pessoas, não apostariam que esse filme faria mais dinheiro do que um filme com Tom Cruise, né, da franquia Missão Impossível. Então, vamos falar agora do grande perdedor do final de semana, que é justamente o filme Missão Impossível 7, que caiu 64,3% depois de não ter uma abertura sensacional, né? O filme não teve uma abertura fenomenal e caiu 64%, fazendo somente 19,5 milhões no seu segundo final de semana. Isso é muito menos do que o efeito Fallout, né, que fez, se eu não me engano, 38 milhões no seu segundo final de semana. Então a gente vê que o filme, que já não começou lá em cima, despencou bastante. E o filme chega a somente 118 milhões de dólares. E como eu disse, o Sound of Freedom, que está uma posição na frente, ele vai continuar jogando dinheiro, né, desse Pay Forward, né, dessa forma aí de comprar ingressos nas próximas semanas. Então as quedas vão continuar sendo muito baixas. Eu acho que nos Estados Unidos, pelo menos, já era, né? O filme do Missão Impossível não vai ter uma bilheteria muito boa. E internacionalmente, o filme chega a 370 milhões de dólares, né? Ou seja, ele está fazendo bem mais dinheiro fora dos Estados Unidos do que dentro, só que o filme custou 290 milhões de dólares, mais um dos filmes com um orçamento bastante maluco, né? Com orçamento da pandemia, então teve aumento aí por causa da pandemia. A gente viu até os vídeos do Tom Cruise detonando a equipe dele, porque os caras não estavam levando muito a sério aqueles controles lá da pandemia. Só que o filme com 370 milhões de dólares no seu segundo final de semana ainda está muito distante dos 791 que o seu antecessor Efeito Fallout fez. Tá também bastante distante do quinto filme, que fez 682, e do quarto filme, que fez 694. Na verdade, o único filme que ele já está próximo de bater é o terceiro, que é o maior fracasso da franquia até agora, né? É um filme dirigido pelo J.J. Abrams, é um filme que eu adoro, com a presença do Philip Seymour Hoffman em um papel muito bom, né? Eu acho que é um dos melhores vilões, né, de Missão Impossível, é justamente o vilão do terceiro, mas o filme é o maior fracasso, né, dentro da franquia. E esse filme vai bater o terceiro, mas eu não sei se ele vai bater muitos outros. O primeiro provavelmente ele vai bater somente por causa da diferença do dólar ali, porque eu acho que em termos de relevância, o filme vai acabar sendo um dos mais fracos da franquia. Ainda mais se Barbie, se Oppenheimer, se Sound of Freedom continuarem detonando aí nas bilheterias, eu acho que o filme do Missão Impossível vai acabar desaparecendo.
Isso é curioso, né? Porque o Top Gun Maverick foi visto como o salvador das salas de cinema, o Tom Cruise virou o símbolo ali da resistência, digamos assim, né? Das pessoas ali indo aos cinemas para assistir Top Gun Maverick. Isso não se converteu para o Missão Impossível 7. Eu acho que por causa das narrativas, né, em volta de Barbie, em volta de Oppenheimer, em volta de Sound of Freedom, eu acho que as pessoas acabaram jogando de escanteio o Missão Impossível 7, que é um grande filme, né, que tinha tudo para ser muito bem sucedido. Eu acho que se algum filme deveria ter mudado a data de lançamento esse ano, é justamente o filme Missão Impossível. Eles teriam que ter pego um período com pelo menos uns 3 finais de semana livres ali. Eles perderam todas as salas em IMAX para Oppenheimer. Então eu imagino que o Tom Cruise deve estar bem pé da vida com essa situação envolvendo a Paramount. E na quinta posição, um dos maiores sucessos do ano, o filme Indiana Jones 5, né, continua tendo resultados bem ridículos, né, vamos dizer assim, comparado com os outros filmes da franquia. Obviamente, se a gente não usar a inflação, parece que o filme não tá tão mal assim, só que a gente tem que levar em consideração o orçamento. O filme fez somente 6,7 milhões de dólares, né, e chega a 335 milhões ao redor do mundo todo. Eu fiz um painel aqui que as pessoas gostaram, né, mostrando o resultado de cada filme do Indiana Jones e principalmente cada orçamento do Indiana Jones. O primeiro filme fez 389. Você pode pensar, tá quase igual, só que o primeiro filme custou 18 milhões de dólares, enquanto esse custou 300 milhões de dólares. Depois a gente vai para o Templo da Perdição, 333 milhões. Depois, para a Última Cruzada, 474 milhões. E finalmente o Reino da Caveira de Cristal, 790 milhões de dólares, um filme que foi lançado lá em 2008, então esse filme deveria bater a marca de 1 bilhão, né, se a gente fosse levar em consideração o aumento aí da franquia e etc, só que Indiana Jones não é um personagem que conquistou o público, que conquistou as novas gerações, e esse filme também não animou muita gente. Então aqui eu fiz um quadrinho mostrando quantas vezes cada filme fez o seu orçamento, começando pelo primeiro que fez 21 vezes o seu orçamento, o segundo 11 vezes, o terceiro quase 10 vezes, o quarto um pouco mais de 4 vezes e o quinto 1,1, né? Não fez quase nenhuma vez, então o filme vai ter um prejuízo gigantesco. E outro filme que continua trazendo muito dinheiro também, só mostrando o quadro aqui pra vocês, se vocês quiserem um pouquinho mais de informações, basta vocês pausarem. O filme é Sobrenatural, A Porta Vermelha, ele já tá com 155 milhões de dólares, que é um resultado muito bom. O filme Elementos chega a 356 milhões, eu acho que vai conseguir chegar próximo da marca dos 400 milhões, que não é um resultado terrível, né? Pelo final de semana de abertura parecia que o filme seria um fracasso muito maior, mas também só colocando o quadrinho aqui pra vocês darem uma olhada. E o filme Homem-Aranha Across the Spider-Verse, acho que é a última vez que eu vou colocar esse quadro. O filme cresceu mais 12 milhões do final de semana passado para esse e chega a 675 milhões de dólares. Um filme que teve um apelo muito maior nos Estados Unidos do que fora dos Estados Unidos. Aqui também os outros filmes do Homem-Aranha. Novamente, se vocês quiserem dar uma olhada em um pouco mais de detalhes, basta vocês pausarem o vídeo. E o filme da Pequena Sereia também, acho que eu vou aposentar esse quadrinho aqui na próxima semana, porque o filme chegou a 556 milhões de dólares. Como eu disse, mais um filme que parecia que ia ser um desastre muito maior, o filme só está sendo um fracasso, porque o orçamento foi muito alto. O filme custou 250 milhões de dólares, se ele tivesse custado 150 milhões, ele já estaria dando bastante lucro para a Disney, mas o filme custou muito mais do que isso, então a gente tem que levar isso em consideração. E aqui dando uma olhada no top 5 das bilheterias norte-americanas de 2023, na primeira posição, obviamente, o filme do Super Mario com 574 milhões, depois o Across the Spider-Verse com 375, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 358, A Pequena Sereia com 296 e Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 214. E nas bilheterias mundiais, o filme da Barbie ainda não conseguiu entrar no top 5, eu acho que no final de semana que vem já vai conseguir entrar, ou pelo menos vai estar bem próximo de entrar, né? Porque a gente tá vendo muitos filmes que conseguem duplicar mais ou menos as suas bilheterias do primeiro para o segundo final de semana. Então, a gente começa com Super Mario com 1,349 bilhão, Guardiões da Galáxia com 840 milhões, Velozes e Furiosos com 723, Across the Spider-Verse com 675 e Full River Red com 673. Então, pessoal, agora eu vou voltar pro quadro original, né, pro primeiro quadro que eu apresentei aqui pra vocês, porque eu só queria fechar o vídeo dizendo que eu não me lembro de um clube da bilheteria que tinha
tantas narrativas ao mesmo tempo acontecendo. Cada um dos filmes tem uma história interessante para ser contada. Daria para eu fazer um vídeo individual para cada um desses lançamentos. Como eu disse, eu já fiz um sobre Sound of Freedom. Eu poderia fazer um sobre Barbie, um sobre Oppenheimer, um sobre o fracasso de Indiana Jones, né? Um sobre o Missão Impossível, comparando com os outros filmes da franquia. É muita coisa interessante mesmo, isso sem contar o restante do top 10, que conta também com o filme do Homem-Aranha. Eu nunca vi um final de semana, eu acho que em toda a minha carreira, né, digamos assim, que eu faço aqui o Clube da Bilheteria, eu não me lembro de um final de semana que tem tantas histórias interessantes do primeiro ao 10º filme. Nem só o 10º, né, tem Pequena Sereia lá no restante da lista, tem muitos grandes blockbusters no mesmo final de semana, e isso pode ter afetado a bilheteria de todos eles, principalmente do filme, como eu disse, Missão Impossível 7. Então agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do lançamento de Barbenheimer, quem vocês acham que vai sair como grande vencedor, quem vocês acham que vai conseguir sustentar melhor, né, essa grande bilheteria do final de semana. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!